Certo, então, vamos falar do Remo agora? Vamos. O Remo vai aproveitar o fim de semana para treinar e focar no jogo diante do Ferroviário do Ceará. E aí, na segunda-feira, o Leão precisa muito da vitória para seguir com as chances de classificação para a próxima fase. Titular absoluto do Remo na Série C, Anderson Shoa ficou fora apenas de uma partida. Foi justamente na última rodada, quando o volante cumpriu suspensão diante do Botafogo da Paraíba. Acompanhar o time de longe nesta reta final foi angustiante para ele. É sempre ruim, né? A gente que, no meu caso, eu que venho jogando sempre, ficar fora e principalmente de uma partida dessa que era extremamente importante para a gente. Então ficar torcendo de casa, assistindo é muito ruim. Depois de voltar a Belém, o Remo segue colocando em prática os trabalhos que o técnico Gerson Gusmão deseja. O time busca o retorno ao G8, o grupo das equipes que avançam na Série C. Uma matéria no ge.globo/PA mostra que atualmente o time azulino tem 35,7% de chances de passar de fase. Para o jogo de segunda-feira, o Leão terá o retorno de Anderson Shoa, que já cumpriu suspensão. O adversário será o Ferroviário do Ceará, equipe que vem lutando contra o rebaixamento e perdeu 7 das 8 partidas que fez como visitante. É um jogo onde a gente tem que estar ligado, concentrado o tempo todo. Como você citou, não vai ser um jogo fácil, até mesmo porque eles estão brigando para distanciar ali da zona e a gente está querendo entrar no G8. Então eu acredito aí que vai ser um jogo bem difícil, um jogo complicado. Agora o time azulino tem 2 jogos seguidos em Belém pelo Campeonato Brasileiro, onde o desempenho é super favorável, com pouco mais de 70% de aproveitamento. Para se ter ideia, dos 22 pontos conquistados até aqui no Campeonato Brasileiro, 17 foram no Bainão. E mais do que nunca, só a vitória interessa para o Leão seguir vivo na Série C. A gente precisa pontuar e pontuar com vitória para a gente poder entrar no G8. Sabemos que não vai ser fácil, contra um time que está perto da zona e o outro que está brigando lá em cima também, mas eu acho que é pensar primeiro no Ferroviário, como eu falei que não vai ser um jogo fácil. Fazer uma boa partida na segunda-feira e conseguir os 3 pontos. Remo e Ferroviário se enfrentam na segunda, 8 horas da noite, no Bainão. E esse jogo, super importante, também vai ter transmissão em tempo real pelo ge.globo/PA. Pois é, Thaís, e é um outro adversário Ferroviário que também vive uma situação bem desesperadora na parte de baixo da tabela. Precisa também de 3 vitórias nas últimas 3 rodadas para conseguir a sua classificação. Então o Remo vai receber esse adversário aqui em Belém numa situação bem desfavorável. E o Remo, com o apoio da sua torcida, é importante, decisivo, primordial que consiga uma vitória, viu? Não há outro resultado que interesse ao clube do Remo nesse jogo contra o Ferroviário que não seja uma vitória. O Remo, para passar a próxima fase com tranquilidade, precisa de 3 vitórias em 3 jogos. Com 2 vitórias e um empate, talvez o Remo classifique a próxima fase. Independente disso, o Remo precisa fazer os 6 pontos nesses 2 jogos que tem seguidos aqui em Belém e começa nesse jogo contra o Ferroviário. Olhando para a equipe dentro de campo, o Gerson Gusmão, que vai tentando colocar a sua cara, o seu jeito dentro desse Leão Azul, não deve contar com um jogador que é muito importante para o Remo dentro dessa Série C, é o artilheiro do clube, o Brenner. O Brenner, na última partida, levou algumas pancadas na costela e vem sentindo essa lesão. Durante a semana ele não treinou, não vem treinando, não vem fazendo o trabalho junto com o restante do time, então ele é uma dúvida para essa partida. Como o Remo só joga na segunda-feira, pode ser que o Brenner se recupere e entre em campo pelo Leão Azul. Mas hoje ele não vem treinando, então se eu fosse apostar, era que o jogador não estaria em campo, Thaís. É um atleta muito importante. Sim. Todas as vezes que o clube do Remo não joga com o Brenner, tem muitas dificuldades, O Remo não tem hoje um outro jogador fazedor de gols como o Brenner, importante, decisivo. A gente tem o Vanilson, que é um atleta que veio para essa função, mas que ainda não conseguiu garantir essa identificação como camisa 9, o fazedor de gols. O principal jogador de ataque hoje desse time azulino é o Brenner, e se ele não atuar na segunda-feira, realmente é preocupante. Independente de quem entre, Brenner ou Vanilson, o Remo tem que vencer. Tem que deixar essa pressão que vem tendo de lado para entrar no G8.
Faltam 3 rodadas e o Remo não consegue entrar nessa zona de classificação, Thaís. E acredito eu que ao final da rodada, se o Remo vencer, já entra dentro desse grupo para não sair mais. É importante que o Remo conquiste a vitória, os 3 pontos, já deve colocar o Remo nesse G8 e aí procurar se manter nesses 2 últimos jogos que terá pela frente aí na terceira. Certo, vamos